A Solange foi? Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos à mentoria de liderança mobilizadora do projeto Mobilizadores do Reino. E como eu estava aqui falando, a gente ouviu agora alguns testemunhos de como tem sido a mentoria, o quanto tem sido relevante na vida de pessoas, e isso é uma gratificação, né? Então, hoje vocês estão aqui para saber um pouco mais da mentoria, do projeto, de tudo que vai acontecer. E eu quero, de fato, entregar aqui para vocês um melhor conteúdo para que vocês saiam daqui sabendo exatamente para que serve o projeto, como você se insere nele e como é que a gente pode crescer juntos. Que, como a Solange falou, unidade. Inclusive, isso aqui é o nosso símbolo. Ó. O André fez ali sem querer, né, André? O nosso símbolo já está no mesmo espírito, né? Então, prepare seu coração, se você quiser pegar um papel e caneta, essa é a hora, pegue para poder anotar. Mas esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus há 2 anos já, tá? Esse projeto, eu venho desenhando esse projeto, eu venho implementando esse projeto, e aí no meio do percurso algumas coisas acontecem, a gente para, daqui a pouco volta, só que dessa vez, às vezes a gente força situações e nada acontece. E quando a gente deixa e depende exclusivamente de Deus, ele começa a fazer caminhos que a gente não imagina. Então, a gente está 1 mês já treinando alguns líderes, e o sucesso dentro de 1 mês foi tão grande, tão relevante, como vocês viram o testemunho da Solange, do Rafael, que a gente resolveu abrir para mais pessoas, para que mais pessoas tenham essa oportunidade. Então, esse projeto, gente, é gratuito, tá? Então, preste atenção em tudo que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, é o seguinte, primeira coisa, vocês estão me vendo e ouvindo bem aí? Então, né? Então, maravilha. Então, é o seguinte, o nosso projeto aqui, ele tem alguns objetivos, tá? Então, você vai ter aqui acesso a ferramentas, a princípios bíblicos, a experiências minhas, né? Para quem ainda não me conhece, eu já treino alguns líderes há algum tempo, tenho ajudado já alguns líderes há algum tempo, já fui gestor de algumas empresas, já coordenei, né, alguns movimentos, tem pessoas aqui que já foram meus alunos, então eu já coordenei alguns movimentos, né? E vim trazer aqui, transbordar na vida de vocês um conteúdo de liderança, porque, afinal de contas, muita gente fala assim, ó, liderança é nata, a pessoa já nasce com aquilo. E é verdade, isso é verdade. Só que todos têm essa liderança nata. Por quê? É um princípio bíblico que Deus deixou para todo ser humano. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, ele fala o seguinte, que ele vai criar o homem à imagem e semelhança dele, para dominar sobre todas as coisas. Ou seja, o princípio de liderança já foi estabelecido desde o início do tempo. Então, o que você precisa fazer? É desenvolver a habilidade que já está dentro de você. É ativar e desenvolver a habilidade de liderança. E esse é o meu papel e é o meu propósito aqui nessa mentoria, tá bom? E levantar, como a Solange falou, líderes mobilizadores. Pessoas que queiram mobilizar outras pessoas, mobilizar projetos, mobilizar negócios e mobilizar a sociedade positivamente. Então, você vai aprender aqui princípios para você influenciar pessoas, para você mobilizar pessoas, para você liderar pessoas e liderar como Jesus, tá? Essa é a nossa base, o nosso pilar é a unidade, porque nós precisamos ter uma unidade. E a unidade não quer dizer que nós vamos sempre pensar igual, ou que nós vamos ser pessoas iguais. Não. Cada um tem a sua personalidade, as suas diferenças, e é nessa diversidade que Deus ele atua e ele vai estabelecendo o reino dele, tá bom? Então,
Quem é as pessoas, o nosso público-alvo aqui? São líderes, futuros líderes, pessoas que querem desenvolver a liderança, tá? Pessoas que querem aprender a se comunicar melhor, pessoas que querem deixar uma marca no mundo, impactar, deixar um legado, pessoas que desejam liderar como Jesus, pessoas que desejam aprender mais sobre o reino de Deus. Essa mentoria é para esse tipo de pessoas, empreendedores também, pessoas que lideram algum projeto, alguma empresa. A gente não vai falar só aqui de uma liderança dentro de uma igreja. A gente vai trazer aqui princípios para você poder liderar em qualquer ambiente. Liderar a sua vida, liderar a sua casa, liderar a sua comunidade, o seu negócio, a sua profissão, a sua empresa. Então, todos os princípios que eu vou passar aqui ao decorrer dessa mentoria é para que você possa desenvolver a sua habilidade de liderar, tá? Então, eu quero apresentar aqui para vocês o projeto Mobilizadores do Reino, tá? Antes de falar propriamente da mentoria. O que é o projeto Mobilizadores do Reino? Primeiro, o sonho do projeto é estabelecer uma unidade plena da igreja e ver o avivamento do reino. Então, esse, como a Solange falou, é o pilar maior do nosso projeto. Unidade. Sabe por quê? A unidade é um princípio importantíssimo. Se você tiver em unidade, por exemplo, com a sua família aí na sua casa, ou tiver uma unidade dentro da sua empresa, você vai alavancar os seus resultados em todas as áreas da sua vida. Porque a gente vai ver na própria Bíblia, que a gente tem aqui como uma base educacional, que a todo momento Deus busca estabelecer uma unidade. O próprio Deus, lá em Gênesis 11, ele fala o seguinte: desçamos e vamos confundir a língua daquele povo, porque aquele povo está tão unido que ninguém pode pará-los. Ou seja, o próprio Deus reconheceu o poder e a força da unidade. Então, o nosso sonho nesse projeto, os Mobilizadores do Reino, é estabelecer uma unidade plena e, com isso, um avivamento, tá? Um avivamento que vai fazer a gente despertar, que vai fazer a gente viver uma vida abundante, que é uma vida na qual Deus nos prometeu. E aí, qual é o nosso propósito com esse projeto, os Mobilizadores do Reino? O nosso principal propósito é cumprir um sonho de Deus e atender a última oração de Cristo antes dele ir para a cruz. João, onde é que está isso? Está lá na Bíblia, em João, capítulo 17, versículo 21 e 23, onde Jesus ele faz a seguinte oração: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e você somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, ele está falando o que ali? Sobre unidade. Então, o nosso propósito aqui é atender a essa oração. E quando a gente fala de unidade, a gente está falando do seguinte: deixar o nosso ego de lado, deixar os nossos medos de lado, deixar o nosso orgulho de lado, deixar tudo aquilo que nos paralisa e nos impede de viver um relacionamento pleno com Deus e com as pessoas. E para isso a gente precisa entender, por exemplo, qual é o nosso propósito, para que Deus nos criou, qual é a nossa vocação, e entender que quando, por exemplo, a Fátima, o André, o Wellington, o Rafael cumpriu o papel dele e eu cumpri o meu, a gente vai estar se ajudando e a gente vai estar caminhando no mesmo propósito, tá? Então, esse é o propósito do projeto. Estão pegando aí, gente? Maravilha, maravilha. Solange, se alguém for pedindo para entrar aí, tu vai adicionando aí. Então, vamos lá. Qual é a nossa causa? Nós temos uma causa, né? E a causa é algo na qual a gente luta. E como eu tenho falado aqui, a gente luta por unidade, avivamento do corpo de Cristo, quebrar a religiosidade para influenciar a sociedade. Essa é a nossa causa, é a nossa luta diária. Então,
vocês estão aqui numa mentoria de liderança, onde vocês vão aprender lideranças com princípios bíblicos, ferramentas, uma liderança como a de Jesus, por exemplo. Jesus, ele criou a maior instituição do mundo. Ele pegou 12 pessoas que ninguém dava nada e transformou essas pessoas em grandes homens, em grandes cidadãos, pessoas que deixaram uma marca, um legado no mundo, tá? Então, o nosso objetivo aqui é esse também. Então, quando a gente está aqui treinando vocês, para vocês liderarem nas esferas da sociedade, a gente está aqui estabelecendo o reino de Deus e fazendo o reino dele expandir. Então, essa é a nossa causa e essa é a nossa luta, tá? E aí nós temos também uma visão. Que visão é essa? É despertar, estabelecer e treinar em 5 anos 1 milhão de líderes e pessoas para impactar igrejas, famílias, negócios, meios de comunicação, educação, governo e a sociedade com a cultura do reino de Deus. Essa é a nossa visão. Depois eu vou compartilhar com vocês um PDF que eu tenho aqui, tá? Mas eu estou resumindo aqui para vocês o que é a visão dos mobilizadores do reino, desse projeto, tá? Como eu falei, são 2 anos aí implementando esse projeto, até que Deus foi lá e deu um formato para ele. Então, essa é a nossa visão: despertar, estabelecer e treinar em 5 anos 1 milhão de líderes e pessoas, tá bom? Para impactar ali a sociedade, impactar nações, tá? E aí, qual é o projeto? Os mobilizadores do reino, ele é um movimento, né? Um movimento a fim de mobilizar pessoas para o reino, trazer unidade e revelar ao mundo a glória de Deus, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente começa treinando líderes. Então, isso aqui é uma estratégia que faz parte de uma visão. Porque não adianta a gente querer simplesmente só abrir lá um Instagram, uma rede social e sair colocando coisas aleatórias. A gente precisa levantar líderes, pessoas, sabe? Que, de fato, elas querem transformar a sociedade, a vida delas, a família delas, tá? Então, isso aqui é uma oportunidade para você ser treinado. João, é para quê? É para eu fazer parte dos mobilizadores do reino? Não necessariamente. Eu quero que você pegue tudo isso aqui que eu vou ensinar para vocês ao longo do tempo, enquanto vocês permanecerem lá no grupo, e eu espero que por muito tempo, é treinar vocês para vocês impactarem diferentes áreas na qual vocês atuam. Porque, como eu coloquei lá no grupo hoje, ou foi ontem, não lembro agora, hashtag um mobilizador em cada lar. Então, chegou o tempo da gente sair, né, fora da caixa e começar a transformar os nossos sonhos em realidade. E também, com isso, ajudar outras pessoas. Então, tudo que eu ensinar aqui para vocês, gente, faz o seguinte: compartilha com outras pessoas. Não fique só, não pare isso só em você, não. Sabe? Ensine outras pessoas também, que a gente possa juntos criar esse movimento, tá bom? Então, o nosso projeto é esse, é um movimento a fim de mobilizar pessoas. E nós queremos mobilizar você também, tá? Qual é a nossa missão? Nós temos uma missão também. E a missão nós queremos apoiar as igrejas e nós queremos apoiar também projetos. Então, se você tem projetos, se você tem ali um negócio, sabe? Se você tem um sonho, nós queremos ser um apoio para vocês. Nós queremos ser uma plataforma para ajudar vocês. Ao longo aqui dessa apresentação que eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades, algumas oportunidades, para que vocês possam também desenvolver o projeto de vocês, tá? Nós queremos que você cresça, tá bom? Qual a nossa missão também? Discipular pessoas. Nós temos um grupo de discipulado. Depois eu vou explicar para vocês também como é que vocês podem, né, ao longo do período, participar desse grupo de discipulado, que é algo ainda mais avançado. Nossa missão também é treinar líderes. Então,
esse projeto aqui, essa reunião agora que a gente está fazendo, faz parte de um projeto, de uma missão nossa, que é treinar líderes, tá? Nós queremos também mobilizar pessoas e empresas. Então, se você tem negócios, se você tem uma empresa, nós também queremos mobilizar e te apoiar em relação a isso. E nós também queremos influenciar a sociedade. E para isso nós contamos com você. Essas são algumas das missões que nós temos, tá? E também nós temos aqui algumas estratégias para estabelecer o reino, tá? Que estratégias são essas? Nós temos aqui, não sei se vocês já ouviram falar, quero que vocês coloquem aí no chat se já ouviram ou não, mas nós temos uma estratégia chamada de 7 esferas da sociedade. Quem aqui já ouviu falar nas 7 esferas da sociedade? Coloca aí no chat ou levanta aí a mãozinha. Se você já ouviu ou se você não ouviu, coloca aqui também. Eu vou explicar bem rápido para vocês sobre a esfera da sociedade. Nunca ouvi. Fátima colocou aqui. O restante, todo mundo já ouviu então, né? Ninguém mais colocou? Então, o que são as 7 esferas da sociedade? Esse é um estudo, é uma estratégia feita pelo pessoal da Jocum, tá? Que é um movimento. Tem até um livro, chamado de Os 7 Montes, né? Muitos conhecem como 7 Montes, 7 esferas. Mas isso foi uma estratégia que Deus deu para um movimento chamado Jocum, que foi para o Bill Brighton, né? Que é o fundador da Jocum, e o Laurie Kerriman também. Essas 7 esferas da sociedade são esferas hoje de influência da sociedade. Por exemplo, a igreja é uma área de influência da sociedade, ela representa aí cerca de 5% de influência na sociedade hoje. Então, a igreja ela serve como uma incubadora para poder lançar pessoas, né? Que pessoas possam influenciar outras. Também nós temos a esfera da família. Então, nós acreditamos sim na família. E a família hoje, ela sofre um ataque muito grande. E assim, família, gente, são nações. Uma nação, um país é formado por quê? Por famílias. Uma empresa ela é formada por quê? Por famílias. Uma instituição é formada por quê? Por famílias. Então, nós temos a esfera da família, que é uma área de influência também. Nós temos também uma área de influência, que é a área do governo. Isso mesmo, política, governo. E é importantíssimo, mesmo que você não goste de política, que você entenda sobre política. Porque nós precisamos dominar essa área. Nós precisamos de pessoas justas, pessoas com a mente e o coração em Deus para governar não só o nosso país, como outros também. Então, o governo é uma área importantíssima de influência na sociedade. É o governo que estabelece leis, projetos que vão impactar a igreja, vão impactar famílias, né? Vão impactar a sua empresa, se você é empresário. Então, é importante essa esfera da sociedade. Nós temos também uma outra área de influência, que é a área de comunicação. Comunicação e mídias, né? Então, você vê que a comunicação, ela pode, se bem usada, transformar vidas e, se mal usada, pode amaldiçoar vidas, né? Alienar pessoas. Então, a comunicação é importante. Tem uma frase do Martin Luther King que ele fala assim: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então, se nós temos aqui pessoas honestas, pessoas com coração em Deus, pessoas que querem impactar outras, a gente tem hoje grandes oportunidades de você abrir a sua câmera, de você influenciar pessoas comunicando a ela, sabe? Então, a área da comunicação ela é importantíssima para que a gente possa influenciar a sociedade, estabelecer cultura, também uma cultura do reino, tá bom? Uma outra área de influência é a área das artes e do entretenimento. Então, a gente vê aí, por exemplo, Netflix, a gente vê aí teatro, a gente vê música.
Isso são áreas de influência da sociedade. E nós precisamos estabelecer pessoas ali também. Uma outra área da sociedade, eu estou correndo aqui, a gente vai ter uma aula, tá? Sobre isso, a gente vai se aprofundar, mas eu estou passando aqui para vocês um pouco dessa estratégia. Uma outra área da sociedade que nós precisamos influenciar é a área de negócios e a área da economia. Andam juntos, negócios e economia. Então, nós precisamos de educadores financeiros, por exemplo. Nós precisamos de pessoas na área, né, do empresários, empreendedores, sabe, profissionais. Nós precisamos para mudar a nossa economia, para influenciar essa área também. E essa área é uma área que eu estou mais envolvida, é uma área que muitas pessoas têm se levantado para influenciar. Até porque, gente, a grande verdade é, todo mundo vai ter uma empresa? Não, não vai ter. Todo mundo vai empreender tendo um negócio? Não, não vai ter. Não estou aqui para enganar vocês. Mas eu acredito que todos deveriam ter uma mente empreendedora. O que é uma mente empreendedora? Empreender é você solucionar um problema. É no meio da crise você criar oportunidades, tá entendendo? Então, uma mente empreendedora, seja o que você for fazer, se você quer galgar uma carreira dentro de uma empresa, tenha uma mente empreendedora. Se você quer ter uma vida melhor com a sua família, tenha uma mente empreendedora. Então, eu acredito muito nisso, tá bom? Então, é uma esfera da sociedade que precisa ser influenciada. Uma outra área da sociedade que precisa ser influenciada, e essa área, para mim, é uma área capaz de mudar um país, é a área da educação. Então, por exemplo, essa mentoria aqui é uma mentoria onde vai te educar. Os mobilizadores do reino, ele atua muito na esfera da educação, para educar você. Então, você vai ouvir aqui coisas que talvez você nunca ouviu, que vão mexer com a sua cabeça, vão mexer com o seu coração. E o que eu falo para vocês, gente, fiquem com a mente aberta, com o coração quebrantado, para que vocês possam aprender, sabe? Pega lá a sua xícarazinha, esvazia um pouco ela, tá? Para que você possa encher. E quando for transbordar, transborde na vida de outras pessoas. Então, essas 7 esferas da sociedade, falei 7 aí, né? Foi 7 já, né? Eu vi que o pessoal está anotando aí. São esferas para que nós possamos influenciar. João, todos vão atuar em todas as esferas? Não. E aí é que entra a mentoria. E como o Rafael falou, dando testemunho. Aqui você vai entender qual é o seu propósito, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, qual é a diferença entre eles, qual os dons que Deus estabeleceu sobre você. Então, aqui você vai aprender e você vai ser direcionado para uma dessas esferas. Você vai se identificar, falar, caramba, eu acredito que essa esfera aí é uma esfera que eu vou ter uma maior influência, foi algo que Deus me chamou. Então, fique tranquilo, a gente vai caminhar aqui e cada vez mais a gente vai subindo de nível, tá? E nós temos também uma outra estratégia, que se chama o plano PEACE, que é o plano de paz. O que é esse plano de paz? Foi feito um estudo que existem hoje 5 gigantes que nós precisamos vencer na nossa sociedade. Um desses gigantes é líderes autocentrados em si. Ou seja, a gente vive hoje numa cultura de líderes, de expert, de pessoas que a gente tem visto por aí que tentam centralizar tudo em si, para o seu próprio ego. Eu faço, eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. E isso tem feito mal, sabe? Para uma geração, para pessoas que às vezes vão buscar uma ajuda e você vê uma manipulação. Então, aqui nos mobilizadores do reino, nós não queremos atuar nem por manipulação e nem por poder. Nós queremos estabelecer uma liderança por inspiração e autoridade. João, qual é a diferença?
Uma liderança por inspiração e por autoridade, eu não preciso ficar mexendo com as suas emoções, ou nem preciso ficar te dando migalhas para que você possa fazer algo. Uma liderança por autoridade é uma liderança que você faz porque você quer. Então, você está aqui na mentoria, não é porque eu te influenciei, eu te manipulei, sabe? Eu falei, não, você vai porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você está aqui porque você quer. E então, essa liderança por autoridade, por inspiração, eu quero que você estabeleça na sua vida. Que as pessoas possam ser inspiradas por você para fazer. Que você não precise usar da sua, sabe, do seu poder ou do seu status para querer manipular alguém. Então, a gente vai estabelecer essa cultura de liderança aqui na nossa mentoria, tá? Então, esse é um dos gigantes que nós precisamos vencer. Uma liderança não autocentrada em si, mas uma liderança que serve. Uma liderança que impulsiona outras pessoas. Uma liderança que não serve como teto, mas que serve como piso, como plataforma para lançar outras pessoas. Então, esse é o nosso intuito aqui. Por isso que eu falei, se você tem projetos, se você tem sonhos, se você quer avançar, a gente também quer te ajudar e quer te apoiar. E juntos, nós venhamos a crescer. Perfeito? Um outro gigante da sociedade é a pobreza. A pobreza, a miséria, a fome. Então, nós aqui apoiamos alguns projetos, já vou falar desses projetos para vocês. E nós precisamos estabelecer uma cultura de abundância, gente. É legítimo você prosperar, é legítimo você ser abundante em todas as áreas da sua vida. Ok? Em todas as áreas da sua vida. João, todo mundo vai ser rico? Não, também não. Eu não acredito que todo mundo vai ser rico, porque a palavra de Deus diz: a riqueza é um dom. Você vai buscar. Agora, o seu coração não pode estar nisso. Porque a maior riqueza, ela está onde? Está em Deus. A maior riqueza está em Deus. A grande verdade é que nós já somos ricos. Entende? Agora, eu acredito que todo mundo pode ter uma vida plena, abundante, próspera. Isso não significa que talvez você vai ser bilionário, milionário. Não que seja errado isso, gente. Pelo contrário. Eu quero. Mas o meu coração não está nisso. Tá bom? Então, agora, a gente precisa estabelecer essa cultura também para outras pessoas. Mostrar para elas que é possível. Tá? Então, é um gigante da sociedade que dentro desse plano, dentro dessa estratégia que a gente quer estabelecer. A outra são a parte de doenças, né? Ou seja, doenças emocionais, doenças físicas. Então, a gente trabalha muito com a questão da cura, com a libertação. Então, eu sei também que tem pessoas aqui com a gente, no nosso grupo lá de WhatsApp, que trabalham com inteligência emocional, com psicologia. E, ó, tem coisas aí para vocês. Eu quero que vocês também me ajudem nisso, tá? Então, vão ter muitas oportunidades aí. Eu quero trazer, inclusive, pessoas para falar aqui, tá? Para falar, para dar uma aula aqui para a gente. Solange, me lembra o restante aí que eu me fugiu a memória. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Eu coloquei aqui também a parte da educação deficitária como um grande gigante, né? E Parte de educação, acho que é isso, né? Acho que está falando é isso. Justamente. Então, são coisas que a gente vai estabelecendo, tá? Então, gente, como eu falei, é um movimento para impactar mesmo, tá? Para influenciar pessoas de uma forma positiva e a gente não constrói isso sozinho, tá? Então, a gente conta muito com vocês e conta muito que vocês possam levar essa mensagem, tudo que a gente vai ensinar para vocês adiante. Ficou mudo, João. João, ficou mudo. Vocês estão me escutando? João está mudo. Tá mudo. João, não.
Só você, Solange. Só me ouve, né? Isso. Tá mudo. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, legal. Então, eu estava falando, né? Que a gente quer que vocês cresçam junto com a gente, para que vocês possam levar essa mensagem. E diferente de outras mentorias que existem por aí, a gente não está aqui para esconder nada. E, inclusive, a gente quer que você pegue todo o material que a gente compartilha aqui e compartilhe com outras pessoas, tá? Compartilhe com outras pessoas, sabe? Criem grupos também para que vocês possam influenciar outras pessoas, tá bom? Mas vamos lá. Estão pegando aí, gente? Estão entendendo? Tá ficando claro aí? Maravilha. Então, agora falando um pouco da nossa mentoria de liderança, tá? Falei do projeto, vocês entenderam, ficou claro, né? Diz aí para mim, dá um feedback. Ficou claro, né? Maravilha, maravilha. E aí eu quero falar da mentoria em si, tá? Como é que vai funcionar essa mentoria? Então, essa mentoria, ela se destina a todas as pessoas que desejam desenvolver a arte de liderar como Jesus e mobilizar pessoas, tá? Esse é o intuito da mentoria. O que você vai aprender aqui com a gente? Influenciar, inspirar, liderar e mobilizar pessoas e projetos. É o que você vai aprender aqui com a gente, tá? E aí, como é que vai funcionar? A cada 15 dias, teremos uma reunião online pelo Zoom aqui, como essa. E todos os dias no grupo de WhatsApp eu vou soltar ali, e algumas pessoas também da minha equipe ou do meu grupo de discipulado, vai soltar uma pílula de sabedoria para você, para que você possa ir desenvolvendo ao longo do tempo. A gente não quer aqui simplesmente te empanturrar de conteúdo, te encher de informação. A gente quer te dar instrução. Informação é diferente de instrução. E a gente quer aqui direcionar você, tá bom? E fazer ali, por exemplo, perguntas inteligentes que façam você pensar, refletir sobre o seu trajeto, sobre o seu caminho. Então, a cada 15 dias, nós vamos ter essa mentoria online. Isso aqui é uma apresentação que eu estou fazendo, tá? Então, não estou nem contando como aula. Então, na semana que vem, a gente vai ter a primeira aula sobre liderança, semana que vem. E aí, depois da semana que vem, só no dia 28, a gente retorna com a nossa reunião aqui no Zoom, tá? Porém, lá no grupo, vou estar sempre colocando alguma instrução para você, algum conteúdo para você sobre liderança, tá? O que é o projeto aqui de mentoria, tá? Que eu estabeleci aqui para vocês. Você vai ser treinado em temas como, anota aí, liderança mobilizadora. Você vai entender, inclusive na próxima aula, eu vou me aprofundar do que é uma mobilização, como é que você pode mobilizar, tá? Você vai entender sobre o Evangelho do Reino, o que a Bíblia diz sobre o Evangelho do Reino, porque a mensagem de Cristo era centralizada no Evangelho do Reino, inclusive lá em Lucas fala que ele veio para pregar o Evangelho do Reino. Então, você vai entender o que é isso de forma muito clara, porque tem tido aí fora muita informação que não bate, tá? Sobre o Evangelho do Reino. Você vai aprender também aqui como se comunicar melhor, de maneira persuasiva, assertiva, de maneira clara, tá bom? Então, muita gente não sabe, mas eu dou treinamentos, aula de oratória. Então, quero trazer isso para vocês também, para que vocês possam se comunicar. Eu atuo também nessa área de comunicação. Você vai entender aqui sobre identidade e propósito. Se você ainda não sabe qual é a sua verdadeira identidade, qual é o seu propósito em Deus, por que ele te criou, para que ele te criou, aqui é o local também onde você vai aprender sobre isso. E se você já sabe, você vai aprender também a transformar a vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas a entender a identidade dela e o propósito dela, tá? Você também vai aprender aqui sobre marketing digital, que é uma ferramenta excelente, gente, excelente para você divulgar a sua mensagem, divulgar aquilo que arde no seu coração, tá bom? Então, marketing digital você vai aprender aqui também. Você vai aprender temas como o empreendedorismo, tá? Que é algo que eu acredito muito, como empreender de fato.
Você vai aprender também sobre inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência financeira e muito mais, tá? Outros temas que a gente também vai trazer. E tudo isso à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Gente, a Bíblia, ela não é um livro religioso, ela é um manual para a vida. Então, tem muitas coisas que ensina na Bíblia para a gente, tá bom? Vamos lá. Para quem é essa mentoria, né? Já falei um pouco que é para líderes e futuros líderes, também para empreendedores, pessoas que desejam lançar os seus projetos, pessoas que desejam liderar como Jesus, enfim. E o que você vai ter acesso aqui nessa mentoria de liderança? Ferramentas e princípios bíblicos que vai fazer você descobrir e viver o propósito de Deus para a sua vida, tá? E aí, nós temos aqui, e é uma parte interessante, tá? Do nosso projeto. Nós temos hoje projetos que nos apoiam, tá? E esses projetos que nos apoiam, por exemplo, nós temos aqui a parceria positiva. O que é a parceria positiva? É um projeto, né, de um amigo meu que é empreendedor, onde ele tem um grupo de network para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que é profissional, divulgar o seu trabalho, tá? Ele tem ali um marketplace, onde você pode divulgar o seu trabalho, né? Tipo, o que é o marketplace? Tipo assim, algo para você expor o seu serviço, o seu produto, o seu projeto. Então, é um parceiro também que a gente tem aqui, muito bacana, que nos apoia, tá? A gente também tem aqui o portal IDEM. O IDEM, ele tem uma editora. Então, você que tem um projeto seu de, sabe, escrever um livro, fazer um livro, a gente tem aqui também o IDEM, né, que é o portal para pessoas que querem fazer um livro, né, colocar sua mensagem, a sua comunicação em um formato de livro, tá bom? Outro projeto que nos apoia aqui também é o Investidor 10. Né? O Investidor 10, o André aqui já conhece um pouquinho, né, meu amigo? O Investidor 10 é uma plataforma sobre investimento no mercado financeiro. Então, investimento, gente, independente se você empreende ou não, mas se você trabalha no mercado tradicional, é bacana. A gente tem, inclusive, o André aqui, que é um educador financeiro, né? Em breve, aí, depois eu vou conversar com ele, vai trazer uma aula aqui para a gente também. E você também, que é um especialista em alguma área, me chama depois no privado, chama a Solange, que a gente quer conhecer você, tá? E a gente tem aqui o Investidor 10, que é uma plataforma onde você, de educação financeira, onde você aprende ali sobre finanças pessoais, você aprende sobre investimentos em ações internacionais, enfim, investimentos em si. É bem bacana, depois eu compartilho o link. Gelou de novo, João, né? Deixa eu falar com ele aqui no privado. Acho que travou e voltou, né? Voltou agora. Voltou, legal. Então, eu estava falando do Investidor 10, que é um parceiro que nos apoia, tá? Um outro parceiro que nós temos aqui também, que nos apoia, é a Heroes Park. Heroes Park é uma plataforma, né, de infoprodutos. Ou seja, se você tem um curso online, se você tem uma mentoria, se você tem um e-book, se você quer fazer algum evento, né, online ou até presencial, lá na Heroes Park, eles também têm um sistema de pagamento, você consegue criar página de venda, funil de vendas, enfim, tudo voltado para esse ambiente online. Nós temos esse parceiro que é a Heroes Park, para você poder também alavancar o seu projeto, tá? Se você sonha aí em também se tornar, fazer curso, mentoria, enfim. E nós temos um outro parceiro aqui também, que é a WhatsApp Online. A WhatsApp Online é uma plataforma de cursos de inglês, tá? Já é bem conhecida, e nós temos também eles aí como um parceiro, como um projeto apoiador, que é a WhatsApp Online. Então, se você quiser fazer um curso de inglês, desenvolver essa parte também profissional, né? Enfim,
você também tem essa possibilidade, né? Bem bacana, com preço bem bacana também, tá? E a gente também tem aqui como apoio a Two Models. Two Models é uma agência, né, de moda, onde ela fala, mas eu não sou modelo. Não, eles fazem, por exemplo, fotos profissionais, se você precisa para divulgar um trabalho. Se você, por exemplo, é um lojista, um cartaz bacana, eles fazem também, disponibilizam modelos também para o seu projeto. Então, a Two Models também, que é do Paulo, que está aqui na nossa mentoria também com a gente, também é um apoiador do nosso projeto. E o último apoiador que a gente tem, daqui a pouco pode entrar mais também, é a agência e o grupo de inovação no mundo digital, que é a agência Innovation, tá? Que é uma empresa onde, se você está precisando ali de todo um serviço de marketing, né? Marketing, vendas, como, por exemplo, fazer panfleto, cartaz, um site, algo nesse sentido, também tem a agência Innovation, tá? Então, esses são alguns apoiadores do nosso projeto, tá? E nós também queremos aí ter você como um apoiador, né? Quem sabe aí você tem um projeto bacana, cuja a gente possa também divulgar, cuja a gente possa também levar junto com a gente também quer que você seja o nosso apoiador, tá? E a gente também tem projetos que nós apoiamos, projetos sociais que nós apoiamos, tá? Que projetos são esses? Nós temos aqui o projeto ABA, né? A Ana não pôde participar, a Ana que está de frente desse projeto. O projeto ABA é um projeto onde pega crianças, né? Crianças ali carentes que precisam, e tem vários projetos bacana para essas crianças, né? Como aulas, né, de lutas, algum esporte. Final de semana passado teve um campeonato de xadrez, tem algo voltado para um reforço escolar para elas, algo incrível também que a gente está apoiando os mobilizadores do reino, tá? E se você quiser também ser um apoiador, vem junto com a gente. A gente também tem aqui a Casa da Esperança. Casa da Esperança é uma ONG, tá? Projeto ABA, isso. Projeto ABA. Eu vou compartilhar os links, tá? Depois, tanto dos apoiadores quanto do que apoiamos lá no grupo também, tá bom, pessoal? Para vocês conhecerem. Nós temos também a Casa da Esperança, na qual a gente apoia. A Casa da Esperança é uma ONG, tá? Ela faz parte da igreja na qual eu congrego. E essa ONG, ela, por exemplo, agora, ela está fazendo um trabalho voltado para moradores de rua, onde a gente está pegando alguns moradores de rua e está levando para dentro da casa para que eles possam passar a noite nesse frio, né? Está bastante frio. Então, lá também tem psicólogos, dentistas, né? Um trabalho social para pessoas em situação de rua ou pessoas em uma necessidade extrema, tá bom? Outro projeto que também nós apoiamos é a Cristolândia, tá? A Cristolândia é um projeto, é uma casa de recuperação, tá? Uma casa de recuperação tanto para homens quanto para mulheres, de pessoas ali viciadas, né, em bebidas ou em drogas, né, em si. Então, é um projeto que a gente apoia, a gente está sempre todo mês indo lá, fazendo algum trabalho ali para inserir eles na sociedade, tá? E o último projeto que a gente está apoiando, na qual eu fui coordenador há alguns anos também, e o Wellington, né, foi aqui também um dos coordenadores desse projeto, é o Perspectiva Brasil. Perspectiva Brasil é também um movimento, tá? E ele é um projeto voltado aí para a área educacional de missões, tá bom? Então, bem bacana também de vocês conhecerem. Então, gente, nós também queremos apoiar o seu projeto. Então, se você tem um projeto, se você faz parte de um projeto, a gente também quer apoiar, tá bom? Então, estou passando aqui tudo que a gente tem para vocês, tá? O que faz parte dessa mentoria e por que eu estou treinando, né, líderes, tá? Gente, está ficando claro? Bacana, bacana. Daqui a pouco eu vou abrir para dúvidas, tá? E aí vamos avançar. E aí nós temos aqui, gente, o seguinte. Já estou me encaminhando aqui para o final dessa apresentação e eu vou abrir
para vocês poderem tirar também as suas dúvidas, fazerem perguntas, tá? Como eu falei, o nosso desejo aqui é despertar clareza de propósito, tá? Na vida de vocês, capacitar líderes que liderem com autoridade e por inspiração, aprender também, né, a liderar como Jesus e nos tornar líderes que vão capacitar outras pessoas, que vão, sabe, lançar outras pessoas, que vão apoiar outras pessoas. Então, o meu principal objetivo com essa mentoria, como eu falei, é uma mentoria gratuita, tá? Você não vai pagar nada por isso, e eu estou aqui colocando todo o meu conhecimento, porque faz parte da nossa missão. E uma palavrinha que rodeia tudo isso é generosidade. Uma das coisas que eu senti muita falta na minha caminhada foi de um líder para me direcionar, um líder para dizer se eu estava certo ou se eu estava errado. É algo que eu senti falta muito na minha caminhada. E como eu aprendi, né, com um mentor, é que o nosso maior bloqueio tem a ver com o nosso propósito. Então, hoje, o meu propósito é fazer pessoas decolarem os sonhos delas e treinar líderes. Nós precisamos levantar uma geração de pessoas que, de fato, ativem a habilidade de liderar, de viver um princípio que Deus estabeleceu. Então, o meu objetivo aqui com vocês é esse. Então, a gente vai aprender, por exemplo, uma cultura de inspiração, liderar, formar heróis. A gente vai entender sobre unidade, a gente vai entender sobre discipulado. Tem muito conteúdo bacana para ajudar vocês. E o nosso papel aqui é impulsionar você, tá bom? É impulsionar você. Então, a mentoria de liderança, se de fato você quer influenciar outras pessoas, se de fato você quer aprender a liderar, a ser um grande gestor de uma empresa, eu tenho certeza que esse é o local correto, é o local para você estar, tá bom? Então, eu vou agora, deixa eu só pegar aqui, ler um texto da Bíblia que está lá em Isaías 61, 1. E essa é uma promessa que nós temos, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, o Espírito de Deus está sobre nós, não é só sobre mim, é sobre nós. E aqui vocês vão viver experiências incríveis com Deus e também juntos. A gente vai construir um ecossistema muito bacana que vai transformar a sociedade. Então, estou convidando vocês para fazer parte desse movimento de uma maneira muito intencional, tá bom? E poder, juntos, a gente estabelecer o reino de Deus, tá? Eu sou o fundador aí dos Mobilizadores do Reino e a cofundadora, né, a Solange, que está junto comigo aí nesse projeto, né, entendeu a visão, e a Solange é uma grande impulsionadora, né? E eu digo que se não fosse a Solange me chamar, a gente não estaria hoje aqui, né, Solange? Então, a Solange também é uma grande líder, a gente também tem aqui algumas pessoas que fazem parte do nosso grupo de discipulado, e o meu intuito aqui é que a gente cresça juntos, tá? Uma coisa importante, uma coisa importantíssima, nós vamos também fazer aqui uma gamificação. Eu tenho falado aqui com o pessoal que como é que a gente, e aí vai uma breve aula aqui já de liderança, tá? Como é que eu estabeleço, como é que eu engajo pessoas, como é que eu consigo fazer com que pessoas me sigam, sabe? Como é que pessoas ficam ali realmente inspirados por aquilo que, por uma visão que eu tenho, por uma visão que Deus me deu. Gente, é o seguinte, uma liderança por autoridade, você não vai forçar nada para ninguém. Nada. Quantas pessoas, né, Solange, podia estar aqui junto com a gente convidou, mas não quiseram. E tá bom, tá tudo bem, não tem problema, sabe? Mas o que eu quero trazer para vocês agora de maneira breve? Você quer
fazer com que pessoas, de fato, sejam influenciadas, siga você, gente, dê uma direção para elas. Não force a barra de ninguém. Simplesmente faça assim uma vez. Eu dei esse exemplo ontem num grupo de mentoria. Eu falei com a minha esposa, né, sobre níveis de intimidade. Eu sempre tomo um café da manhã com a minha esposa e a gente compartilha algumas coisas juntos. E eu falei um negócio com ela e ela falou assim, olha, eu acredito que você esteja nesse nível de intimidade com Deus e eu não esteja ainda nesse nível. E aí eu perguntei o seguinte para ela. Eu falei, e aí, o que eu faço? Eu volto para estar no mesmo nível que você ou eu continuo e te inspiro a me seguir? Ah, ela continua. Então, muitas das vezes a gente quer voltar lá atrás, quando na verdade nós temos que continuar para inspirar pessoas e elas vão nos seguir. Então, para você poder influenciar pessoas, você precisa entender o seguinte, que você tem que continuar no seu processo e essas pessoas, sabe, elas vão te seguir. Essas pessoas, elas vão pegar e vão, caramba, olha só como é que está a vida do Eloy, da Fabi, do André. Caramba, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Então, quer ter pessoas que você vai engajar, que vai te seguir, que você vai influenciar? Continue. Não pare. É só não parar. Tá bom? Então, eu tenho certeza absoluta que a gente aqui vai dar o nosso melhor, né, Solange? A gente vai dar o nosso melhor. Com certeza. E eu quero que você também dê o seu melhor, o seu 100%. Fácil, gente? Não vai ser. Eu já afirmo já, hein? Muitos vão parar no meio do caminho. Eu não quero isso. Só que muitos vão parar no meio do caminho. João, quando é que termina essa mentoria? Só quando Deus mandar terminar. Entendeu? Enquanto isso, meu amigo, a gente vai caminhar e vai ser um momento incrível. Então, assim, ó, às vezes você paga aí um valor absurdo, né? Para fazer mentoria, curso, um monte de coisa. Você vai aprender muita coisa aqui que vai te ajudar na sua vida, que vai transformar a sua família, a sua história, o seu negócio. Então, assim, eu estou muito empolgado, muito entusiasmado, sabe? Eu compartilho sempre com a Solange e, para mim, cara, é um prazer. Eu estava compartilhando esses dias com uma pessoa e a pessoa me perguntou assim, o que tira a tua energia? Eu falei, cara, não viver meu propósito me tira energia. Então, às vezes, eu tô mal. Tem dias que a gente tá mal, gente. A gente é ser humano, né? Só que quer ver eu ficar bem? É quando eu tô de frente para uma pessoa e eu começo a falar sobre mentalidade com ela, desenvolvimento com ela, crescimento com ela. Pronto, aquilo me energiza. Então, para mim, é um prazer estar aqui falando para vocês, tá? Então, agora, depois eu vou compartilhar as nossas redes sociais lá. Nós temos um canal no YouTube, tá? Que é Mobilizadores do Reino, depois você coloque lá. A gente também tem o nosso Instagram, que é o Mobilizadores do Reino, também, depois eu vou compartilhar com vocês, tá? E nós temos lá no nosso canal do YouTube algumas aulas, tá? Que eu também deixei pública para você poder assistir, que nós já demos aqui nesses um mês aí de mentoria que a gente já vem fazendo com algumas pessoas. Então, tá lá disponível para você assistir, então assista. E eu quero deixar já para vocês, antes da gente abrir para perguntas, uma tarefa, tá? Uma tarefa, e depois eu quero que você compartilhe lá no grupo. Que tarefa é essa? Você colocar já aí no seu radar pelo menos 3 pessoas que você vai ajudar. Que você vai ajudar. 3 pessoas. Você pode criar um grupo no WhatsApp e discipular essas pessoas. Você pode convidar elas lá para o nosso grupo. Enfim, 3 pessoas. 3 pessoas, tá? Para que você possa ajudar ela, tá bom? E aí você pode ajudar, por exemplo, se você já
já tem um conteúdo aí para compartilhar com ela, compartilha. Se você não tem, vá lá no nosso canal do YouTube, assiste uma aula e aquilo que você aprendeu, você compartilha com essa pessoa. É uma tarefa simples, mas 3 pessoas que você já pode ajudar. Porque, gente, o pagamento que eu quero de vocês, sabe qual é o pagamento? Que vocês compartilhem tudo que a gente vai estar falando aqui para vocês. Esse é o pagamento. Pessoas transformando pessoas. Tá bom? Maravilha? Então, vou abrir agora para perguntas. Se você tiver perguntas aí, dúvidas, esse é o momento. Se quiser compartilhar algo também de maneira breve, esse é o momento. Só pegando rapidinho aqui o gancho do João, né, com a questão da liderança, que realmente eu fiquei encantada com o tema, né? Não tinha um direcionamento com um propósito do que falar sobre a palavra. E aí o João me influenciou tremendamente, que a liderança abrange tudo, né? E na palavra diz que temos que ser sal e luz na terra, né? E o que a gente vê hoje em dia? Uma inversão. As pessoas querem fazer para ter, para depois ser. E com as coisas de Deus não são assim. A gente tem que ser em Cristo para poder fazer, ter a ação de fazer, e só depois a gente vai ter. E o que a gente quer ter? A gente quer ter as coisas sobrenaturais, porque o natural a gente precisa fazer. Eu só queria compartilhar essa visão com vocês para a gente seguir esse caminho de ser, fazer para ter. E não inverter esse caminho de maneira nenhuma. Amém? E uma coisa, Solange, que eu já estava esquecendo, importante, e aí eu acabei não deixando talvez claro a questão da gamificação, né, que eu falei. Como eu falo de gamificação, gente, é aqueles que têm fome e sede. A moeda do reino de Deus, sabe qual é? É fome e sede. Quanto mais fome você tiver, quanto mais sede você tiver, mais você vai buscar, mais você vai querer influenciar, entende? Então é fome. Então a gamificação é o seguinte: a gente tem um grupo de discipulado, a gente tem outras coisas aqui. Se você quer cada vez mais se aprofundar nisso, tenha fome e tenha sede. Porque, como eu falei na questão da liderança, é quando você demonstra fome e sede que as coisas começam a acontecer, que você começa a buscar mais, tá? Então, por exemplo, eu e Solange, a gente participa de outros movimentos. A gente também é mentorado, né, sobre liderança de movimentos que estão há mais de 10 anos aí, movimentos grandes demais, e são referências para nós, né, Solange? E porque a gente também tem fome, a gente está com muita sede, sabe? De querer aprender, de querer conhecer mais de Deus, de querer entender de fato o que fazer para aquilo que Ele nos chamou e de, principalmente, discipular outras pessoas. Então, a tua fome e a tua sede vai definir o quão profundo você vai estar nessa mentoria de liderança. A tua fome e a tua sede vai definir o nível de aprendizado que você vai ter aqui com a gente, tá? O Leandro quer pedir um conselho, João. Quem? Leandro. Leandro. Vai lá, Leandro. Qual o conselho? Coloca aí. Ou pode falar, gente, pode abrir o microfone aí, perguntar, quem tiver dúvida, ou colocar aqui no chat. Tá me ouvindo aí, João? Tá me ouvindo aí, Solange? Tô, meu amigo, tô te ouvindo. Então, meu pedido aí de aconselhamento é o seguinte, resumir aqui, né, a minha história. Eu estou, né, diácono em uma congregação e ali eu faço parte lá, auxiliando o pastor, e eu sempre tive no meu coração, sempre ardeu, né, e eu carrego a mensagem, e essa mensagem é a mensagem de Cristo. Eu lidero